Colocou essa palavra no meu coração, e o que mais me alegrou, que a gente vai continuar falando de milagres nesta noite. Foi ministrado sobre João, sobre pegue a sua cama e anda. Então, se você entrou aqui caído, você vai sair daqui de pé. Aí foi ministrado nos louvores, Lázaro sai para fora, a vida, a ressurreição. Se você estava morto, Deus vai te ressuscitar. Depois foi louvado também sobre o vento. É necessário Deus assoprar algumas coisas na nossa vida para que nós possamos mover de lugar. Então, nesta noite, eu creio que o Espírito Santo de Deus falará aos nossos corações através dessa palavra. Eu só vou ler até o versículo 11, amém? Que vai dizer assim a palavra do Senhor. Os irmãos contrário? Amém. Que vai dizer assim: sucedeu que também um dia, que indo Eliseu a Sunem, e havia ali uma mulher importante, a qual ela reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passavam por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos ali, pois, um pequeno quarto, junto ao muro ali, e ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há que dizer que quando vinde ele a nós, para que ali nós recolheremos. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se naquele quarto e se deitou. A igreja pode se assentar, glorificando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eliseu, irmãos, é um profeta bem conhecido na Bíblia, e eu acho muito lindo a história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, por onde ele passava, ele deixava sempre marcado o seu ministério, o seu chamado. O profeta Eliseu foi aquele que esteve ali em Sunem. O profeta Eliseu foi aquele que esteve ali em Querite. O profeta Eliseu foi aquele que esteve ali na cidade de Sarepta. E se a gente for ver bem, existem vários milagres que mencionam o profeta Eliseu. E aqui nessa história, eu vou falar um pouco dos dois personagens. E eu quero que você atente a essa palavra, porque o Espírito Santo de Deus hoje vai alcançar corações aqui nesta casa. E hoje eu creio que foi falado de diversas maneiras aqui sobre milagres, sobre cura. Eu não sei qual é a cura que você precisa nesta noite. Pastora, mas eu não estou doente. Mas existe vários tipos de doença. Existe a doença do medo, existe a doença da rejeição, existe a doença da inferioridade, existe a doença física e existe também a doença espiritual. E nesta noite o Senhor já começou o culto falando sobre cura. E eu acredito que antes que eu e você chegasse aqui, o Espírito Santo de Deus já faria presente a esta casa. E Ele marcou esse encontro aqui com você e comigo para dizer para você que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Porque tudo que você precisava já encontra aqui. E a palavra vai dizer que o profeta Eliseu era um homem de viagem, um homem que fazia muitas missões. E vindo de uma dessas missões, ele deparou-se nessa pousada dessa mulher importante. E eu acredito que aquela mulher, ela recebia várias pessoas naquele lugar. Mas o que eu quero que você entenda aqui, que quando você carrega a presença de Deus, você é alguém diferenciado. De tantas pessoas que passavam ali naquela pousada, eu acredito que um dia, essa sunamita, ela viu algo importante que atraiu a atenção dela na vida do Eliseu. E olhando para o seu esposo, e ela falou para ele: olha, marido, é necessário. E naquela época, uma mulher não teria tanta autonomia para tomar esse tipo de atitude, porque a mulher, ela não tinha hoje a liberdade que nós mulheres temos. Mas eu quero dizer para as mulheres de Deus aqui nesta casa hoje, que quando Deus ele alega autoridade
vida. E aquela mulher, ela não teve medo, porque já é difícil se posicionar, né, pastores? Imagina se posicionar para fazer um quarto, para trazer duas pessoas desconhecidas, sendo homem, Eliseu e Geazi, para colocar dentro da sua casa. Mas o mais interessante é que aquela mulher, ela tinha a presença de Deus. E ela entendeu que se ela traísse a presença de Deus para dentro da casa dela, a história dela seria mudada. Mulher essa, bem sucedida, bem resolvida. Mulher essa que era uma mulher que ela não tinha problema com os governantes, com a sociedade, com a cidade que ela morava, que era Sunem, porque ela era uma mulher de patentes importantes. Mas porém faltava algo naquela mulher, que o dinheiro, a sociedade, o governo, os reinos religiosos não podiam fazer por ela, porque ela sofria de uma esterilidade. Louvado seja Deus. E mulher estéril naquela época não tinha vida, era uma mulher morta. Marido que fosse marido de mulher que não gerasse era maldito. E ainda tinha um problema além da sua esterilidade, porque o seu esposo já era de idade avançada. Muito difícil. Mas eu quero dizer para alguém que entrou aqui nesta noite questionando Deus, questionando o seu problema, até mesmo os seus questionamentos diante das suas dificuldades, diante do seu problema. Louvado seja Deus. Mas eu vim aqui com uma mensagem de Deus para o seu coração, de dizer que diante de Deus não existe problema impossível que a qual Ele não possa resolver. Ele entra onde você não consegue andar. Ele vê onde os seus olhos não conseguem ver. Então entenda que nesta noite você está aparentemente nu diante do céu. E o céu está dizendo para alguém aqui nesta noite: pede o que você quiser. E a mulher começou com o esposo. E o esposo chegou a uma conclusão: vamos fazer o quarto. E todos que conhecem de construção requer tempo, construção requer dinheiro, construção precisa de alguns recursos. E aquela mulher preparou o quarto. Falando desse quarto, eu quero que você se coloque como esse quarto. O quarto hoje aqui é você. Porque Deus, Ele não fala com parede, Ele não fala com um ambiente vazio. Deus só fala com um ambiente que está em movimento. E preparou o quarto. E quando olhou para o quarto estava vazio. E precisava de alguns acessórios para poder aumentar a casa. E existe pessoas aqui nesta noite que o amado Espírito Santo ministra o meu coração. Eu quero entrar dentro desta casa e quero começar a organizar algumas coisas de dentro para fora. Aleluia! Oh, glória! A casa por si só vazia, ela não tem valores. E esta casa é você. Glória! Mas o Espírito Santo de Deus, por esta palavra, está dizendo para alguém aqui nesta noite hoje: eu vou começar a organizar a sua casa. Glória! E andai com a sua e andará. Santo Deus!
para o Espírito Santo de Deus organizar a casa, precisa de alguns acessórios. Louvado seja o teu nome. Precisa de renúncia. Glória a Deus. Precisa de entrega. Precisa que você tenha a visão de Deus. Não anda com a altura, com o seu conhecimento humano, porque com o seu conhecimento, com as suas avaliações, não tem como Deus trabalhar. Aleluia. Glória. A obediência, ela leva a gente em lugares grandes. A obediência cura, a obediência restaura, a obediência ela enriquece. Glória a Deus. E a mulher, ela tentou a voz do Espírito Santo. E quando ela preparou o quarto, ela olhou para aquele quarto e ela falou para o marido: marido, a gente precisa comprar algumas coisas para este quarto. Louvado seja Deus. Agora Deus vai falar com a intimidade de alguém. Louvado seja Deus. Precisamos comprar uma mesa, precisamos comprar uma cadeira, Santo. precisamos comprar uma cama e precisamos comprar um candeeiro. Santo Deus. Deus, Ele vai organizar a sua casa. Glória. Deus hoje Ele vai organizar a sua casa em espírito. Glória a Deus. A cama é lugar de intimidade com Deus, lugar de descanso. A cadeira é para você refletir, é para você sentar, é para você descansar. Glória. E a mesa, irmão, é a mesa, é o lugar da comunhão. Glória. E o candeeiro é a luz. E Deus está dizendo para alguém aqui, pastor Rogério: Glória. eu vou trazer de novo a sua família à mesa. Deus poderoso. Eu vou trazer de novo a sua família à comunhão. Aleluia. Sabe aquilo que está escuro? Diz o Senhor, nesta noite a lamparina, o azeite vai começar a derramar. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome. Santo Deus. A casa foi organizada. E a gente pensa assim: quando tudo está organizado, não vai ter luta, não vai ter contratempo, porque foi tudo preparado. Deus fiel. Deus confirmou, Deus preparou, Deus honrou. E depois de tudo preparado, o Eliseu volta de viagem. E para surpresa do Eliseu, a casa estava ornamentada. Aleluia. E Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite: eu estou preparando a casa. E quando você entender que a vontade de Deus é boa, perfeita, Ele vai trazer alguém de volta. Tremendo, Senhor. E quando alguém chegar, vai estar tudo organizado. Oh, glória. Às vezes nós falamos assim, pastores: é preciso eu consertar, eu melhorar, para que eu esteja na presença de Deus. Não. A casa já está preparada. É só preciso que você tome a sua decisão e se põe na posição que Deus quer para ti. E Eliseu chegou e foi impactado com tudo aquilo. E ele falou: meu Deus, eu não mereço. Mas eu vou dizer uma coisa para você: mas quando você carrega a presença de Deus,
Mesmo você não merecendo, o Senhor tem honra para você. Porque ninguém é merecedor de nada aqui. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Mas sabe o que Deus honra? Propósito, comprometimento, verdade, fidelidade, amor. E aí ela falou: olha, Eliseu, vem cá. Hoje eu não vou te receber simplesmente aqui na recepção. Eu tenho algo muito melhor. Aqui está o quarto. E abre a porta. E Deus está dizendo para alguém: se você der conta de abrir a porta do teu coração nesta noite, o Espírito Santo de Deus há de entrar. E Ele vai começar a arrumar o que está bagunçado. Porque a casa é de Deus. A casa é de Deus. É preciso que simplesmente você abra a porta. Porque o Senhor, Ele é educado. Ele não chega atropelando. Ele não chega batendo, não. Ele pergunta: filho, posso entrar? Glória! Em São João 14, o Senhor, Ele vai dizer assim: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e crede também em mim. Pois na casa do meu Pai há muitas moradas. E Ele prometeu uma morada eterna para nós. E Ele quer que eu e você dê conta de entrar nessa morada. Mas às vezes ficamos presos por coisas tão pequenas. Mas nesta noite o Espírito Santo ministra o meu e o seu coração. Libera tudo aquilo que tem te feito mal. Libera tudo aquilo que te trouxe dores e sofrimento. Libera perdão. Aquela mulher, ela era um pouco orgulhosa, porque ela ainda relutou com Deus. Porque o Eliseu não era simplesmente um profeta. Naquele momento, quando ele entrou na casa da Sunamita, ele representava Deus. E Deus está dizendo aqui para pessoas: quantas as vezes eu tenho apresentado para você e você não tem reconhecido como seu pai. Aleluia! Santo E Filho. o Eliseu, ele ficou tão maravilhado com aquele tratamento, com aquele cuidado. A mulher foi embora e ele ficou no quarto, impactado com a maravilha que o Senhor preparou. Agora eu faço uma pergunta para você: de que forma você tem servido? De que forma você tem servido na casa do Pai? Aleluia, Senhor. Mas que eu vou hoje no ensaio porque a irmã, que é líder do ciclo de oração, ela vai me cobrar se eu não for. Eu vou lá na reunião porque o pastor Rogério, a pastora Laís vai cobrar de mim. Irmãos, a obra de Deus não é feita por obrigação e favor. A obra de Deus é feita por amor e graça. Não por obrigação, por amor e graça. E a graça de Deus nos alcançou aqui, assim como a graça de Deus alcançou aquela mulher, por ela servir o profeta com excelência. Deus está dizendo para alguém aqui: serva a minha com excelência, porque enquanto você está servindo com excelência, o céu está trabalhando em seu favor. O Eliseu não demonstrou nem esboços para aquela mulher de dar, de fazer, mas ela foi atraída pela presença de Deus. E Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu quero que você seja atraído pela minha presença. Aleluia! Porque aonde a presença de Deus entra, irmãos,
demônio que impede as bênçãos e as promessas de Deus sobre a sua vida. E o Eliseu chama o servo dele, o Geazi, e diz para ele: olha, você observou? Essa mulher, ela tem tudo. Será que existe alguma coisa que eu posso fazer para me ser grato a ela? Olha que coisa linda. Louvado seja Deus. Ela tem tudo, mas porém ela tinha uma falta. E essa falta, o dinheiro não dava, os médicos não davam, a sociedade não dava. E Deus está dizendo para alguém aqui: você pode até tudo, mas a falta, o vazio que é dentro de você, só precisa do Espírito de Deus para te preencher. Santo é o teu nome. Geazi, um homem observador, aquele servo que fica atento à voz do Espírito Santo. E ele falou: olha, eu percebo que ela não tem filhos, percebo também que o marido dela é de idade avançada. Ei, eu não sei quanto tempo você está esperando um milagre da parte de Deus. Deus, aleluia. Eu não sei há quantos anos você está esperando uma promessa de Deus, mas o Espírito Santo de Deus ministra o meu coração nesta noite, que as promessas de Deus não falham, não abortam, não caem por terra. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. E chamou aquela mulher, e a mulher entra no quarto, e o Eliseu, todo carinhoso, agradecido, diz para ela: olha, daqui a um ano você vai abraçar um filho. Louvado seja o teu nome. Daqui a um ano você vai abraçar um filho. Irmãos, essa palavra é uma palavra profética. E se você entender isso, pode ser que você vai viver isso menos de um ano. Pode ser que ainda no final deste ano, por esta palavra, alguém vai voltar aqui, pastor, e vai testemunhar do que Deus fez. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E a mulher, assustada, impactada, ferida, desacreditada, e ela falou assim para ele: meu servo, não me promete aquilo que você não pode fazer. Mal ela sabia que a resposta não estava vindo do Eliseu. A resposta já tinha sido liberada do céu. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Talvez você está debaixo de uma grande promessa de Deus. E talvez você está pensando que vai vir do homem. E Deus está dizendo assim: ei, eu já liberei a promessa sobre a sua vida. Não vai ser o homem que vai fazer, mas o meu Deus já enviou a provisão, o recurso preciso e necessário para essa situação. E a mulher foi em paz. Passou o tempo que Deus falou, a profecia cumpriu. A casa era vazia, não tinha acessório. Glória a Deus. A terra era estéril. Mas diante de Deus não tem vazio, não tem esterilidade. Porque Ele é o dono do seu DNA nesta noite. Ele é o dono da sua vida. Ele é o seu Pai. E Ele está dizendo para alguém que entrou aqui nesta noite: não adianta relutar e contender com aquele que é o dono da criação. Porque quando você entende que você é simplesmente um barro e você está na mão do oleiro, e é o oleiro que vai começar a moldar e
nesta noite, tem pessoas que entrou aqui, que está no processo de modelagem. Mas diz o Senhor para ti nesta noite: não se preocupa, porque antes que você chegasse na olaria, o dono da massa, do barro, já estava lá. E Ele está dizendo: olha, nesta peleja você não está só. Nestes problemas que tem te confrontado, você não está só. Sou eu, o Deus das suas escolhas. O filho veio, foi quebrado ali a esterilidade. Passa-se 12 anos, a mulher vivendo aquele milagre, testemunhando. E o filho um dia vai trabalhar com seus pais, com seu pai e o seu servo. De repente, um meio-dia, o pai é notificado que o filho estava com muita dor de cabeça. Preste bem atenção que tem situações que não é para o homem resolver. Eu ouço muitas pessoas dizer assim: a mulher é a parte fraca. Mas hoje os homens vão ficar um pouco tristes aqui. Mas tem áreas da vida da gente que a mulher é a parte forte. Aleluia. Porque naquele momento, aquele homem, o pai, ele simplesmente pegou o menino e mandou entregar de volta para a mãe. Entenda que tudo voltou para onde começou. Ela recebeu a profecia dentro do quarto. E o menino passou assim, e Deus está dizendo para pessoas aqui: olha, eu vou te levar ao mesmo lugar para me cumprir a promessa minha sobre a sua vida. Se é algo que estava morto, diz o Senhor, eu estou ressuscitando. Se é algo que era estéril, diz Deus, eu estou trazendo vida. Menino doente, leva de volta, entrega para a mãe. Estou falando rápido, o meu tempo já está passando demais. E eu falo muito, né? E leva o menino de volta. Trouxe. E quando chegou com o menino, a moça não foi falar para os vizinhos, não foi questionar pessoas. Ela foi falar com quem era dono do milagre. E Deus está dizendo para pessoas aqui: com quem você tem compartilhado as suas dores, os seus medos e o seu sofrimento. É muito mais fácil eu declarar para pessoas a minha dor do que eu entrar dentro do meu quarto e rasgar minha alma e dizer: Senhor, eu estou aqui. Deus hoje está trazendo pessoas para a intimidade. E a mulher foi lá, pegou o menino, entrou no quarto, fechou a porta, abordou o jumento, chamou os moços e foi à direção do milagre. Não falou para ninguém. E Deus ministrava no meu coração isso no monte, dizendo assim: filha, você vai falar para os meus filhos que a bênção já chegou, mas por conta da murmuração, da falância, ainda não está vivendo o milagre. Mas fecha a sua boca nesta noite, porque o homem, a mulher, não vai poder entregar o que você precisa. Mas quando você entrar no secreto do secreto, e você entender que diante da sociedade, dos médicos, do governo, do advogado, do juiz, já não tem resposta, o Senhor está dizendo: hoje eu cheguei com a sua resposta. E a mulher foi em direção ao Monte Carmelo, Monte de Milagre.
monte de oração. E agora Jesus vai pegar pessoas aqui. Aleluia. Quando fala de oração, ninguém quer orar. Se for para um evento qualquer, um café, um almoço, um congresso, está lá todo mundo. Mas vem no ciclo de oração. Vem a tarde da libertação. Você conta meia dúzia de pessoas. Eu não sei. Mas lá é assim. Mas sem intimidade você não vai viver milagre. Porque a gente só vive milagre através do poder da oração. E aquela mulher vai até o Monte Carmelo. E ela encontra quem lá? Eliseu. E eu tenho plena certeza, sem sombra de dúvida, porque o Eliseu já sabia que naquele momento aquela mulher iria pedir socorro. Deus, aleluia. E quando ela aponta, o Eliseu fala para o Geazi: recebe ela. Mas eu quero dizer aqui para alguém que o que Deus alegou você fazer, os pastores não vão fazer. O que Deus alegou os músicos fazer, a pastora Leite não vai fazer. A levita que louvou bastante aqui, o que Deus alegou você fazer, eu não posso fazer. Entenda que para cada pessoa, Deus entrega uma responsabilidade. E cada um tem que ficar na vocação que Deus te chamou. E ali o Geazi veio. E quando ele veio, a mulher já rejeitou. Porque a mulher sabia que quem fez a promessa para ela não foi qualquer pessoa. Não foi um servo, foi um mandado, um anjo, um representante do céu. E Deus está dizendo para alguém que entrou aqui: você está buscando algo em outros lugares. E o Senhor está te dizendo: olha, ei, eu não vou apresentar para você como qualquer pessoa. Porque quando Deus representa, Ele deixa sinais de milagre. E o Geazi foi. E a mulher olhou para ele e falou: por você eu não vou. Eu vou esperar o profeta. Olha que confiança. Aleluia. E aí o Eliseu falou para o Geazi: vai, leva o bordel, chega lá, você faz isso, você passa ali, você passa aqui. O Geazi não é bobo, obediente, mas ele sabia que não era com ele. Quem tinha o dom da cura era o Eliseu. Quem tinha o dom da ressurreição, de cura, era o Eliseu. Mas ele foi obediente. E chegou lá e ele fez tudo isso e nada aconteceu. E logo breve, o Eliseu veio com a sunamita. E quando o Eliseu chega, ele não chama ela para entrar dentro do quarto. Porque eu tenho plena certeza que Deus não trabalha num coração duvidoso e numa mente duvidosa. Se você não tiver fé, Deus não vai operar um milagre na sua vida. Às vezes tem pessoas que ficam 30 anos dentro da casa de Deus. E chega uma pessoa agora, e essa pessoa recebe um milagre. Aí ele fala: poxa vida, eu estou lá há tanto tempo e eu não recebi isso. Sabe por quê? Porque ele acreditou no seu milagre. E nesta noite, Deus está ministrando o seu coração. O seu milagre vai ser do tamanho da sua fé nesta noite. Você vai sair daqui gerando o seu milagre. Aleluia. E aquela mulher ficou fora. E o Eliseu entrou no quarto, fez a oração, apresentou o menino. E o menino ressuscitou. Já estou indo para o final. O menino foi reviver. Então eu quero dizer para você: Deus não vai ausentar você dos processos. Deus não vai te livrar das lutas, das guerras, dos contratempos. Mas Ele está dizendo para você também: nunca vou te deixar só. Você também nunca vai ser envergonhado.
vai ficar na terra da esterilidade. E Deus está ministrando o meu e o seu coração. Essa terra é uma terra fértil. E você vai gerar e vai prosperar na terra fértil, que foi a terra que o Senhor te plantou. E ainda se existe alguém que está em alguma terra que não é fértil, diz o Senhor, não importa onde que esteja, é com quem vai estar com ele. Aleluia. E Deus restaurou a vida daquela mulher, restaurou a vida daquela cidade, porque aquela cidade não ficou mais conhecida como Sunem, ficou reconhecida como a mulher estéril de Sunem, a sunamita, que gerou na sua esterilidade com um marido de idade avançada. E sabe o que eu entendo com isso? Não tem tempo para Deus fazer na sua vida. É necessário que você crê. Deus, ele não trabalha com o nosso cronograma. O cronograma de Deus é outro. E Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite: não peleja com as suas próprias forças. Deixa eu pelejar por você. Eu vejo Deus. Qual é seu nome aqui de branco? Edson. Você acredita que quando eu comecei a ministrar, o Espírito Santo de Deus mandava eu falar para ti? Deus, ele hoje está quebrando cadeias na sua vida, cadeias espirituais, que é uma guerra interna, de dentro para fora. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que você é o fruto dele, e você vai prosperar em terra que a qual você não imagina. Existe um medo, uma guerra espiritual de dentro para fora. Mas diz o Senhor para ti nesta noite, filho, não considere as coisas antigas. Isaías 43:18. Eis que eu, Deus, faço uma coisa nova todos os dias sobre a sua vida, e salta de dentro para fora. Você vai em lugares que poucas pessoas dos seus familiares vão. Deus vai te levantar como uma potente governante, diz o Senhor. Porque só Ele sabe o quanto foi difícil para você estar aqui nessa cadeira. Aleluia. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus está visitando aquele irmão ali de camisa preta. Louvado seja Deus hoje visita o seu sentimento. Deus. E Deus, ele está arrancando de dentro do seu peso uma culpa do passado. Mas diz o Senhor nesta noite: filho, você não é mais servo, você é filho. Aleluia. O filho, ele tem identidade, o filho, ele tem anel, o filho, ele tem aliança. E diz o Senhor para ti: filho, foi eu que te vesti de roupas novas, foi eu que te calcei de calçados novos. Mas existe uma maldição hereditária na sua vida familiar. E diz o Senhor: hoje eu visito a tua casa, visito a tua parentela, e quebro o arco do norte e emerge força em graça aqueles que tropeçam em fraqueza. A cura de Deus, a cura de Deus aqui. Louvado seja o teu nome. Glória. Santo Deus. Fiel é o teu nome. Aleluia. Fala com todos, Jesus. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, ele está passando aqui. Glória. Ele quer tirar você da esterilidade, fazer você produzir. O Espírito Santo, aquele que é o teu
Eu vi Deus curando essa irmã. Pastora, eu vi Deus visitando o seu seio, os seus ossos, o seu sangue, viu? E Ele manda te dizer: você é escolhida dele, amada do Pai. E nenhuma maldição do passado vai comprometer o seu presente. Deus te chamou como ministra dele, como serva dele, para servir. Mas existe algo no mundo espiritual que quer te paralisar. Mas diz o Senhor que todas essas dores, fraquezas, sabe, eu vi uma fraqueza, eu vi umas dores no seu corpo, como se quisesse roubar toda a sua energia. Mas o Senhor está te dizendo: hoje eu tenho refrigério para a tua alma. E Ele lança por terra toda obra contrária, toda maldição lançada, preparada, tudo aquilo que o inferno tramou no seu passado. E andai, comanda a sua vida. E andai. Santo. E arranca o teu nome de lá, não é daqui, viu? É do interior do Senhor. Arai, como na Surianda, há 30 anos atrás. Na Surianda. Satanás tentou fazer algo para atrapalhar a tua vida. Surianda. E o Senhor te diz nesta noite: filha, tudo que pertence à tua família, à tua casa, vou eu devolver de volta. Tem cura de Deus para a sua vida. Tem cura de Deus para a sua vida. Tem cura de Deus para o seu ministério. Deus, Ele está quebrando aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda dor. Deus vai entrando, meu Senhor, agora. Que ela não consegue mais. Ela não tem mais poder sobre isso, porque já foi enterrado. Mas diz o Senhor: hoje eu libero cura de dentro para fora. Porque Ele te chamou como uma trombeta entre as nações. E Ele te diz: eu vou te dar muitos filhos no mundo espiritual. Você vai gerar no mundo espiritual, mas no mundo carnal não é semana não. Deus hoje está titulando você como mãe de muitas nações. Porque é algo que você temeu, algo que você não queria, que você não via estrutura, você não via entendimento para estar na cadeira que você estava. Mas Senhor, foi eu que te coloquei. Foi eu que te escolhi. Ainda que alguém olha para ti aqui e ainda não te valoriza, não te reconhece, mas o Senhor: eu te sondo, eu te conheço. E as suas escolhas não são as escolhas de Deus. E te prepare, que é o novo tempo de Deus chegando na sua casa. E ainda diz o Senhor que por estes dias você pediu algo, e Ele diz para ti: aquete a tua alma, descansa o teu coração, porque eu já estou enviando a provisão que você precisa. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Saia daqui nesta noite convicto que você é filho. Filho tem direito. Filho tem propriedade. Deus não tem as migalhas para você, mas Deus, Ele quer trazer você para a mesa da comunhão. E Ele quer dizer, Ele está dizendo para você assim: peça o que você quiser. Peça o que você quiser. O Senhor, Ele te dará o melhor. Mas se posicione. Seja servo. Carrega a presença. Carrega a graça de Deus sobre a sua vida. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E se você entendeu isso, e se você precisa de uma cura nesta noite, se você precisa de um milagre, às vezes eu falo que nós não recebemos milagre porque nós temos vergonha de vir ao altar, mas esse altar
é